Fala galera, bem-vindo ao Virtual Lab Network, meu nome é Rafael e agora é hora de dar sequência na configuração do nosso laboratório. Vamos configurar a prefix list no FortiGate 1 e também no FortiGate 2. Caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores desse laboratório, eu vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para você assistir na sequência e entender todo o laboratório. Os dois FortiGates, tanto o FortiGate 1 quanto o FortiGate 2, estão recebendo as redes 100.100.100.0/24 e a rede 200.200.200.0/24. Essas redes são anunciadas pelo router 1. Então o objetivo da prefix list é bloquear essas redes nos FortiGates. No FortiGate 1 vamos bloquear o recebimento da rede 200 e no FortiGate 2 vamos bloquear o recebimento da rede 100. Então vamos começar configurando o FortiGate 1. Então agora a gente vai acessar o FortiGate 1 para começar a realizar a configuração da nossa prefix list. Então vou acessar a console do FortiGate 1, expandir a tela. O primeiro comando que a gente vai executar vai ser o comando para verificar a tabela de roteamento. Get route info route table detail. E aqui a gente vai ver as redes que a gente está recebendo. Então aqui eu estou recebendo a rede 100 e eu estou recebendo também a rede 200. E aqui no FortiGate 1 a gente vai bloquear o recebimento dessa rede. Então agora eu vou começar a realizar a configuração da prefix list para fazer a negação da rede 200 aqui no FortiGate 1. Então esses primeiros comandos que eu estou aplicando é para criar a prefix list para negar o recebimento dessa rede 200. Então dentro do comando config router prefix list, eu estou dando o comando edit, criando o nome da prefix list blq -entrada-200. Depois eu estou dando o comando config rule. Então agora eu estou dando o comando edit 1 e no edit 1 eu vou negar o que demete em set prefix. O que demete aqui no set prefix, nesse comando, ele vai ser negado. Então nesse caso eu estou negando a rede 200.200.200.0/24. E agora eu vou criar um outro edit. Eu vou dar um edit 2. Por que eu vou dar um edit 2? Eu estou entendendo que toda rede, todas as redes que eu receber via BGP, que demete nessa edit 1, ela vai ser negada. Agora, o que não for negado, o que o BGP deve fazer? Ele deve receber essa rede? Para isso, eu vou precisar criar a edit 2, dizendo que o restante, o que não demete na edit 1, ele vai ter que ser permitido pela edit 2. Então, aqui na edit 2, dentro da edit 2, eu vou dar o comando set prefix e aqui eu vou colocar n. E na sequência, eu vou dar um next, depois eu vou dar um end, vou dar outro end, para sair e salvar. Agora eu posso dar o comando show router prefix list e ver qual foi a configuração que eu acabei de aplicar. Então essa é a configuração que eu acabei de criar da prefix list. Então o que demete no edit 1 vai ser bloqueado, nesse caso a rede 200. E o que não demete vai ser permitido pelo edit 2. Agora a gente precisa aplicar essa prefix list dentro do BGP. Para aplicar a prefix list dentro do BGP, a gente vai dar o config router BGP e aqui dentro do BGP a gente vai dar o comando config neighbor. A gente pode dar o comando show para verificar os neighbors que a gente tem dentro do BGP. Nesse caso eu só tenho um neighbor. Então vou dar o comando edit, vou selecionar esse neighbor aqui, vou entrar dentro dele. E nele vou dar o comando set prefix. Vou colocar o sentido, nesse caso eu quero que bloqueie o que for entrada, né, o que eu estiver recebendo, então nesse caso é in. Aqui se eu der um ponto de interrogação ele vai mostrar para mim a minha prefix list que eu acabei de criar. Então eu vou colocar ela aqui, que é a blq entrada, e aqui a prefix list já está aplicada dentro do BGP. Eu vou dar um end, vou sair e salvar. Agora eu posso dar o comando show router BGP e aqui eu consigo ver que a prefix list está aplicada dentro do neighbor 1.1.1.1 no sentido in. Então a prefix list já está criada ali dentro. Agora eu posso dar o comando get route info route detail. Eu vou ver que as redes ainda estão aqui, então a rede 200 ainda está aqui na minha tabela. Agora eu preciso dar um clear para o BGP repopular minha tabela novamente. Eu vou dar o comando execute router clear, vou dar o comando BGP e agora eu vou colocar all no final. E ele vai tentar repopular essa tabela novamente. Então agora não tem nada, a gente vai aguardar as redes voltarem. Então as redes já voltaram. E aqui a gente pode ver que a gente parou de receber a rede 200. A gente está recebendo a rede 100, mas a rede 200 a gente não está recebendo mais. Então a nossa prefix list aqui está funcionando. Estou recebendo só a rede 100 e a rede 200 eu parei de receber. Então agora a gente vai lá para o FortiGate 2 e executar essa mesma configuração, só que lá a gente vai bloquear a rede 100. Então a gente vai acessar agora a console aqui do FortiGate 2. Então aqui na console do FortiGate 2 eu vou dar o comando show router BGP.
e a gente vai ver como está a configuração do BGP nesse momento. Não tem prefix list configurada. Então agora eu vou aplicar as configurações da prefix list aqui no FortiGate 2 para bloquear a rede 100. Seguindo a mesma lógica que a gente aplicou lá no FortiGate 1, a gente vai aplicar aqui no FortiGate 2. Então eu estou criando a mesma prefix list com o mesmo nome, blq, traço entrada, traço 100, só que agora é com o 100 porque eu quero bloquear a rede 100, então eu estou colocando o 100 aqui para ficar mais fácil na organização das minhas prefix list. Estou entrando dentro do comando config rule, estou dando o edit 1 e dentro do edit 1 eu estou dizendo que agora eu quero bloquear, quero negar a rede 100.100.100.0/24 e no edit 2 eu estou setando o prefixo n que o restante eu vou permitir, vou receber essas redes. Então aqui eu já criei também a prefix list. Agora o que eu preciso fazer é aplicar essa configuração da prefix list dentro do BGP. Então vou dar o comando config router BGP, vou entrar dentro do BGP, vou dar o comando config neighbor, eu posso dar o comando show para verificar os neighbors que eu tenho. Agora eu vou dar o comando edit, vou colocar o neighbor que eu quero fazer essa edição, vou dar o comando set prefix e aqui eu vou mesma coisa, em qual direção que eu quero bloquear, no caso é a entrada. Então agora eu posso dar o ponto de interrogação, ele vai mostrar para mim aqui o nome da minha prefix list, vou colocar a prefix list. Agora o que eu preciso fazer? Dar um end, sair e salvar, vou dar um show router BGP e aqui eu vou verificar as configurações que eu tenho. Vou dar o comando também show router prefix list para a gente verificar a prefix list que a gente acabou de criar. Então essa é a configuração da prefix list. Aqui eu estou negando a rede 100 e aqui eu estou permitindo o restante das redes. E aqui a configuração do BGP e aqui a aplicação da prefix list. Então agora eu vou dar o comando get route info route detail e aqui eu vou ver a tabela de roteamento do FortiGate. E eu ainda estou recebendo a rede 100, então vou dar um clear no BGP para que ele repopule a tabela novamente. Então vou dar o comando execute router clear BGP all. Agora eu vou voltar e dar o comando get na tabela novamente e vou aguardar o BGP repopular novamente. Então ele repopulou, aqui eu estou recebendo a rede 200, mas eu parei de receber a rede 100. Então antes eu estava recebendo a rede 100 e agora eu parei de receber a rede 100, só estou recebendo a rede 200. Então no FortiGate 1 eu recebo a rede 100 e no FortiGate 2 eu recebo a rede 200. Então dessa forma a gente conclui essa fase da configuração da prefix list e agora o próximo vídeo já na sequência já vai ser a configuração da route map, que a gente vai utilizar também dentro do BGP. Então não perde tempo, já clica no próximo vídeo para você assistir os vídeos na sequência.